Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é mais um vídeo do canal Nossa Era, dessa linha de entrevistas e bate-papo. E hoje eu estou trazendo o César aí, é o nosso correspondente francês aí. Não sei se dá para colocar dessa forma, né, César? Mas hoje ele está na França e ele vai ajudar a gente com uma visão política externa, né? Porque a gente tem dificuldade de ter isso aqui, né? Uma coisa de um brasileiro mesmo dando a sua opinião, né? E falando a visão que ele tem de lá. E uma visão geral aí política, nós vamos conversar nesse vídeo aqui, que a base do assunto vai ser política, mas lógico que nós vamos conectar com outras coisas. Então, esse vai ser o bate-papo aí, a entrevista de hoje. E esse é o César, e se você quiser se apresentar aí, César, falar um pouco de você. Meu nome é César, eu tenho 47 anos, e para dizer a verdade, eu estou morando aqui na França pelos últimos 8 meses, né? Antes, para dizer a verdade, eu morei em mais de dezenas de países, vivendo e trabalhando, não turistando. E a minha visão é bem generalizada, né, de ver os mesmos padrões políticos em todo lugar, mas diferentes em graus. Um lugar era melhor, outro era pior, mas todos tinham a mesma estrutura. E é dessa visão que eu gostaria de repente, que eu respondo, que eu defino a minha visão. Entendi. Então, faz uma síntese para a gente aí, ô César, de quando você começou a se envolver com o assunto político, né, com a política em si, e até hoje, tudo que você passou, uma experiência, uma visão assim breve que você tem aí, dessa sua experiência e a sua sensação hoje, o que está acontecendo. Uma síntese, né? Ó, tudo começou com o Fernando Collor de Mello e o Lula. Provavelmente a primeira eleição que eu votei. E o país estava aquele circo de sempre. Era horrível, mas horrível e hoje é uma merda. Então, esse é o patamar que a gente está lidando. Que, aliás, foi uma das razões que eu saí do Brasil pela primeira vez. Quando o Collor foi eleito, eu realmente não tinha perspectiva de seguir uma universidade, de arrumar emprego. Você ainda que era uma época que você tinha um pouco de respeito próprio. E a minha família não era coligada com ninguém. A gente não conhecia muita gente, a gente era classe média baixa. Mas deixa eu ressaltar que a gente era família classe média baixa, não lutando para subir. A gente era família classe média lutando para não cair. Então, você também... Eu tinha uma casa, depois de 25 anos trabalhando, meu pai conseguiu comprar uma casa, mas era aquela comédia, né, meu? A política não tem como você ver no Brasil e a política não interferir na sua vida. Ou é no humor, ou é no ônibus que você pega, ou no buraco da calçada que você anda, no carro que é roubado. E, aliás, a gente não tinha carro, não tem carteira de motorista até hoje. Está em tudo. Então a corrupção está escrita em tudo que é lugar. Então e isso marcou, exatamente porque podia acontecer a qualquer hora. Se alguém ficasse doente e precisasse de uma operação urgente, o equilíbrio da família podia ir por água abaixo. Apesar que a gente tinha seguro de saúde, a gente tinha o principal: seguro, emprego, mas uma coisa que acontecesse tirava todo o equilíbrio. Aí você ficava endividado por anos e graças a Deus, né, graças aos céus, ao universo, né? Isso nunca aconteceu. Então, eu nunca me engajei muito em política. Eu seguia as notícias que me vinham à mão e que eu procurava, mas que a gente já percebia o conluio que tinha de imprensa e política, dada a Rede Globo, né? Eu cresci nos anos 80 vendo o Jornal Nacional, tinha aquela múmia do Cid Moreira dando notícias. Aí você já fica... Depois eu assistia Roque Santeiro, que era a novela do momento. Aí você já ficava mesmo pequeno, cara. Você já ficava... Puta, eles colocavam trilha sonora
de música atrás, como fundo das notícias. Uma vez eu cheguei a perguntar, quando eu tinha uns 12 anos, eu falei, mas por que eles põem música na notícia? E ninguém nem respondeu, só mandaram calar a boca, né? Porque a cultura ninguém vê. Então eu já tinha essa intuição de que as coisas não andavam, né? Então, saindo do Brasil, parece que o seu universo expande. Mas, César, só um parênteses aqui. Isso você fazia o quê aqui no Brasil, no caso? Você estava fazendo o quê? Olha, eu era saltador, saltos ornamentais. Ah, tá. Saltos ornamentais. Tá. Até a idade de 17 anos, eu tive ainda esse privilégio, né? Meus irmãos começaram a trabalhar cedo, mas aí chegou a hora que não dá para conciliar esporte e economia, graças à política. Sim, sim. E você tinha que começar a ganhar dinheiro de alguma forma. Meus pais nunca me botaram pressão, então eu não tinha esse estresse em casa. Eu podia escolher a hora que ia trabalhar, mas eu me liguei, com 17 anos, sem carro, os amigos tudo trabalhando. Agora eu entendo que a sua vida era difícil, você vivia submerso, pô. Por cima e por baixo, porra. Aí, e o meu primeiro trabalho foi o quê? Office boy em banco. Aliás, foi assim que eu juntei meu dinheiro para sair do Brasil. Qual banco você trabalhou? Eu trabalhei em 2 bancos. O primeiro se chamava Banco Brasileiro e Comercial. Nossa. Uma merda desses bancos do Nordeste. BBC? Que tinha filial em São Paulo. É o BBC? BBC. É o BBC. O BBC. Foi algumas semanas trabalhando, eu já percebi, não dá. Das piscinas e do sol para esse estresse, os caras são loucos, meu. Aí eu consegui um trabalho num outro banco, no centro de São Paulo, que era um banco internacional, Lloyds Bank. Fiz uma ficha, fiz a ficha, fiz uma entrevista, passei, consegui o trabalho, deixei o Brasileiro Comercial, entrei no Lloyds Bank, aí eu estava lá com 17 anos, estava de cheque do Lloyds Bank, e eu não via nenhuma vantagem nisso, mas eu notava que as pessoas, uau, olha, quando você tirava um cheque para pagar. Nossa, o cheque naquela época era um artigo de luxo, né? Porra, não, e de banco internacional, assumia-se que você era um macumo, né? Eu notava, eu não falava nada, mas pô, isso era você tirava aquele talão, né, César? Tirava aquele talão de cheque para pagar a locadora, né? Lembra? Meu, não, eu não abusava, mas eu notava como as pessoas admiravam aqui e ali, e não tinha fundo, né? Tinha o dinheiro que tinha na conta do salário de office boy. Deixa eu só abrir mais um parênteses aqui no que você está falando. É interessante a gente abordar esse tipo de assunto, porque mostra um pouco da sensação que se tinha na época, como essa sensação que a gente tem hoje. Eu lembro muito bem de você falando isso aí, não deve ser a mesma época específica, mas eu lembro dessa sensação, igualzinho que você está falando, quando um primo meu, que era mais velho que eu, lógico, né, ele tinha acho que 18 anos, eu tinha 10, 12, ele era meu primo irmão, assim, sabe aquele cara que você gosta muito de família, e a gente jogava videogame junto, a gente gostava disso. Nossa, uma vez, eu até tirei esse sarro de você, porque ele fez isso, uma vez ele tirou um talão de cheque, porque ele trabalhava com tecnologia, né? Então ele já trabalhava, ele tinha lá o cheque dele. E uma vez ele tirou realmente o cheque para pagar a locadora de videogame, que a gente alugava as fitas, né, de videogame. E eu lembro da sensação que aquilo passava. Aquela sensação de, pô, o cara, o cheque tirava, era uma coisa assim, absurda. De respeito na praça, olha aí, tinha ainda. Com 17 anos você com cheque ainda era uau. Exatamente. Mas eu comecei a ver que não dava, né? Eu trabalhando já comecei a ver que estava arraigado, né? Não era só uma coisa política. Política era uma coisa impossível. Era que você ia conversar com alguém, era um bate-boca, era que nem time de futebol. Você ia falar de política, isso na época eu já notava, como falar de política é que nem falar de futebol. Cada um, se você é palmeirense, eu sou corintiano, é garantido que vai ter bate-boca. Ou ficar tirando um sarro do outro. Era a mesma coisa com política. Você é petista, você é PMDBista, você é isso, você é aquilo. Eu não abraçava, nunca me afiliei, falei, não dá. Eu ia votar,
Mas tinha uma coisa de sempre pensar por mim mesmo. E era difícil, hein, meu? Porque aí tinha toda a mídia dando aquelas notícias. Não sei se você lembra, mas quando o Collor foi eleito com o Lula, no último, acho que a eleição era no domingo, na sexta-feira eles tiveram um último debate e foi aonde o Collor trouxe uma ex-mulher do Lula que tinha feito um aborto. Nossa. Mas estavam lavando roupa suja no palco, meu. E foi o Lula que estava até então na frente durante a semana. Aí começou a chegar a porcentagem, as pesquisas, né? Aí começou a chegar, o Collor começou a se aproximar. Na sexta-feira ele trouxe essa mulher que falou que tinha abortado um filho do Lula. No sábado a bomba explodiu, no domingo todo mundo votou e deu o Collor. Até eu, na época, falei, puta, que baixaria, meu, na televisão, em debate na TV. Aí eu comecei a olhar os caminhos, não tinha mais como voltar para o esporte. O prospecto de ir para frente sem ter ligações com ninguém, sem ter... Que tudo não é nem palavra de boca, tudo são ligações que você tem. Quem você conhece, se tem cacife, aí você é honesto, você só toma na cabeça. Aí eu falei, não dá, meu, eu não consigo. Ô César, você sabe que é muito interessante o que você está falando, que você vai falando, eu estou tentando me conectar à época. E é muito interessante porque eu era muito pequeno quando aconteceu o Collor e o Lula, que o Collor se elegeu, né? Mas eu lembro de coisas, por exemplo, eu lembro da gente na rua, eu acho interessante comentar isso, até pelo momento atual que está acontecendo. Como eu era muito moleque, não tinha opinião de nada, não tinha uma definição, né? Eu era um moleque, eu não lembro a idade, né? Se era 8, 9, 10 anos, eu não lembro. Eu sei que tinha essa questão, como você está falando, daquela coisa futebolística, né? Que era uma coisa parecia time de futebol, que hoje é a mesma coisa, né? Acho que até pior hoje, porque hoje não é mais aquele time de futebol, só é o time de futebol fanático. O torcedor mata o outro do outro time, né? É um negócio meio maluco hoje. Então, aí eu lembro da gente na rua, aquela coisa toda acontecendo, e a gente gritava Collor, cara. Assim, crianças, eu digo, né? Porque sem saber exato. Era uma coisa, assim, massiva, né? Que eu vejo muito isso hoje. Não vou falar a palavra populismo, né? Mas não no sentido integral dela, mas tinha essa conexão com o populismo também, que o Collor tem essa característica de populismo também, né? De ser um candidato assim. Então você via isso chegando em pessoas como nós que éramos crianças, adolescentes. Eu tinha muitos amigos meus que já eram adolescentes, alguns até já mais velhos, que inclusive foram votar, e essa influência hegemônica do Collor com essa mentalidade nesse sistema que você está falando. Por causa de uma questão que eu acho muito interessante isso, porque ele cria aí um paralelo com essa questão da eleição de 2018 do Bolsonaro, que, lógico, hoje a gente sabe que teve muita influência dessas fake news, né? Teve essa influência toda, que a gente sabe que é a carga política na eleição, né? Os caras vão usar a sujeira que for para poder se eleger, porque é só isso que interessa, né? Então, mas tem essa característica que você falou muito interessante, que é a mesma coisa, né? Em outros níveis, né? Em outras situações, por exemplo, hoje existem essas ferramentas para possibilitar esse disparo, essa manipulação de mensagens do WhatsApp, de informações, etc., né? Usa essa plataforma da internet de comunicação para isso, né? Que é um uso malicioso, né? E na época se usava a mídia tradicional, que também se usa hoje, mas não tem tanto poder quanto essa mídia, a mídia de comunicação social, né? Mas é a mesma coisa, eu digo assim, eu vejo o mesmo parâmetro. É piramidal. E não separando, ou seja, só para ficar claro aqui, porque o pessoal pode ver e falar, não, mas vocês estão falando porque é o Lula, né? Porque é o Lula nos dois casos, né? Teoricamente, mas não tem, eu estou falando sem partido, eu estou falando só da questão da conquista deles, popular, né? Da mentalidade popular, ou seja, nós tínhamos essa coisa de Collor sem saber... Né, sem saber quem era, sem saber quem era, absorvendo. Exatamente, e por causa vem desse movimento e desses escândalos, né, que pegava a cabeça do pessoal que não tinha um senso crítico, né, que sempre o Brasil tem
devemos comentar aqui, eu acho, que tem esse problema de um senso crítico a longo prazo, porque o pessoal não estuda, não tem interesse, né, não. fazer não uma é só no Brasil, séria. né? É uma questão de grau somente, né? Fora Sim, são um pouco mais educados e tudo, mas é somente uma questão de grau. É um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais alto ali, mais alto ali. O Brasil é crônico, né? Sim. Demorei anos para ver isso, porque eu também tinha essa coisa de nacionalidade, né? De raízes, né? Não, eu sou brasileiro. Hoje eu sou cidadão do mundo. O país vai para lá, vai tomar naquele lugar. Para dizer a verdade, todas as vezes que eu fui renovar meu passaporte no exterior, porque eu trabalhava com espetáculos, eu viajava muito. Uma questão, a sorte que eu tive foi que ainda existia trabalho com saltos ornamentais, e depois de lavar prato por 2 anos na Inglaterra, aprendendo inglês, indo para a escola e tudo, caiu essa oportunidade no meu quintal. Eu falei, eu vou tentar fazer 1 ano, se pá, eu volto para o Brasil falando inglês, se não der certo, eu volto para o Brasil falando inglês, com um pouco de economia e começo. Aí eu nunca mais olhei para trás. A companhia pagava o transporte, pagava a estadia, pagava o salário, e eu fazia algo que eu tinha feito desde os 3 anos de idade. Não tinha como comparar. Eu lavando prato já, antes de fazer esse espetáculo, lavando prato na Inglaterra, eu tinha mais vida social do que eu tinha no Brasil. Cara, de mulheres, sair, curtir, não precisava ter carro, você usa transporte público, que corria, todo mundo usava transporte público, então de repente eu tava, você começa a abrir o universo, né? Sim, sim. E a minha constatação de política no Brasil começou em 1993. Eu assisti um documentário em Londres que se chamava, quando saiu pela primeira vez, Além do Cidadão Kane, Beyond Citizen Kane. Tem na internet, aliás, legendado. Eu ponho o link aqui para o pessoal assistir. Além do Cidadão Kane, que em inglês era Beyond Citizen Kane. Quando ele saiu na Inglaterra, o cara que fez era inglês. Aliás, eles falavam de todo o processo da política brasileira, correndo os anos. Era uma série de programas sobre como a mídia influencia as eleições e a cultura de um lugar. Então, você teve de vários países, né? Países da África, países na Europa até. E o último programa, e o mais longo, foi sobre o Brasil. E quem era a imprensa? Era a TV Globo. A TV Globo alcançava, na época dessa novela Rock Santeiro, a TV Globo alcançava até 80%, 90% de audiência. Imagina, 120 milhões de pessoas na época, você tinha 100 milhões, 90 milhões de pessoas assistindo a mesma coisa. Então você falava, esse cara é ladrão, esse cara é bom. No dia seguinte o cara é eleito ou perdia a eleição. Era na hora, hoje, né? Dá para se ver. Mas você sabe, César, é interessante o que você está falando, que hoje, por mais que os caras, a gente entende hoje aí, inclusive depois nós temos que fazer um vídeo falando sobre a mídia em si, né? Porque é importante falar sobre até a história da mídia para as pessoas entenderem. É essencial. Esse processo todo até chegar nessa Globo que a gente conhece aí de anos atrás e até hoje, né? Mas você sabe que hoje, com toda essa questão que as pessoas falam, né? Que tem, com a internet ajudou também nesse processo de demonização, digamos assim, da mídia tradicional, né? Dessa mídia televisiva, ainda tem muita gente que assiste. Uma massa gigantesca. E que acredita e não entende, não entende, porque é complexo, Sérgio, não sei se você vai concordar comigo, mas é complexo realmente para o pessoal entender isso, porque nós tivemos uma quebra de paradigma aí na nossa vida há alguns anos atrás, né, e que a gente conseguiu enxergar além e ir atrás da história de tudo isso para ver como começou. Quando você entende isso, a sua visão muda totalmente, porque você entende para que serve aquele mecanismo. Né? Começa por aí. E a maioria da população hoje, não só no Brasil como mundial, ela não entende como é que funciona. Ela não entende o porquê
desse tipo de mídia e como que uma mídia dessa tem esse poder. Eles nem imaginam que pode ser ruim assim. Isso, um poder desse, de influenciar você, como se você realmente fosse um gado, né, para não falar outra coisa, e a pessoa não entende até que ponto isso chega, porque você tem um poder absoluto, né? Você imagina, como você falou aí, ó, 120 milhões de pessoas, né, ao comando do... Olhando a mesma tela, se você olhar o papel da mídia, essas que têm audiência especialmente, como acho que a Globo era o canal de televisão que tinha mais audiência no mundo, mais poderosa do mundo, porque era totalmente concentrado. A população era grande e ela tinha hegemonia total no Brasil. Monopólio, não hegemonia, monopólio. E os políticos compravam rádios, que não era só o canal de televisão. O canal de televisão era o carro de abertura. É o centro, né? Mas era o principal. Mas tinham rádios e... Você está falando isso, mas hoje as pessoas acham que a Globo é só a Globo. A Globo tem vários canais. Ela tem, fora emissoras menores que eles compraram, né? Então, às vezes, a pessoa está assistindo o Globo e nem sabe. Ela acha que está assistindo outro canal. E é da Globo. E basicamente, assim, não se pode diferenciar nenhum resultado do sistema pelo qual ele é orientado. É um princípio científico isso. Então, você tem um canal. Se você viu uma notícia hoje que acharam que na China estão fazendo isso ou aquilo com o comunismo e estão agindo de maneira comunista e estão reprimindo as pessoas, eu vou assistir o programa e eu acho lá muito bem, mas não parece verdade essa coisa. Você acha que você tem a possibilidade de entender o que está acontecendo, e você tem, até um certo grau, não tão grande quanto você imagina. Eu falo, eu não acredito no que estão falando e eu vou ter minha opinião. Só que o mesmo canal está transmitindo para milhões de pessoas. Esses milhões de pessoas, como grupo, interagem, um fala para o outro, muitos acreditam, a maioria acredita, então a opinião pública lá fora vai chegar um momento que acredita. Então você fala, eu não acredito, você começa a ficar fora do grupo. Fala, não, esse cara, você entendeu? Sim. Então, mesmo que você tem... Você deu um exemplo aí, eu me lembrei de uma coisa aqui muito interessante, vou comentar porque você vai ver que ligação interessante que tem isso. Você deve lembrar na época que ficou uma moda na televisão, esses mágicos. Você lembra? Mágicos. Que era o David Copperfield. Sim, lembro. Lembra? E olha que interessante, eles iam lá fazer Passava no domingo, no Fantástico. Eles iam fazer mas olha que interessante, como liga com isso que você está falando. Ele ia lá fazer uma mágica e ele fazia, por exemplo, aquela ilusão da carta, você lembra? E eles pegavam, por exemplo, todo mundo vai ver a mesma carta. Né? Ele fazia aquela mágica e, cara, é exatamente o que você está falando. Todo mundo via a carta número 10. Aí, no outro dia, o pessoal, gente, eu vi a 10, você viu a 10. E aí você vê, olha que coisa interessante. Porque... Primeiro que a gente sabe que o truque ele já tem a maliciosidade de fazer essa manipulação, que a pessoa não entende que aquilo é um truque, né, para as pessoas verem aquela mesma coisa. E se você for analisar o que você está falando, eles usam o mesmo tipo de ferramenta. O mesmo modelo. O mesmo modelo de ferramenta, só que com as notícias. Né? Eles fazem a mesma coisa, eles fazem um truque. Exatamente. Aí para você depois entender, que é o que nós estávamos falando anteriormente aqui, mas também já cabe a isso. Para você entender que o mágico, né? Ele ganha com isso. ele vive disso. Primeira coisa, exato. Ele estuda essas técnicas justamente para ter esse tipo de resultado com grandes populações, com grandes públicos. Né? Porque ele faz multiplicado por uma mídia que coloca essas imagens para milhões de pessoas. Exatamente. Um grupo, né? Você tem milhões de pessoas, então vai ter um resultado. Como é que chama? O consciente, o inconsciente e o consciente coletivo. Exatamente, perfeitamente. Então, aí ele pega isso, usa essa ferramenta com a intenção, né, de ter aquela aprovação que ele consegue facilmente, que você vê que era assim, você lembra disso? Você viu a carta, meu amigo. Você sai na rua e todo mundo viu a mesma carta, é o que você está falando. Todo mundo faz parte do mesmo grupo. A mágica do mágico é fazer você acreditar que mágica existe.
Exatamente. E no fim fica isso. E ó, se você é bem provável que hoje, se a gente for conversar com o pessoal que ainda segue essa mesma, né, linha aí, inclusive de raciocínio, de acompanhamento da mídia, é capaz de você falar do David Copperfield e a pessoa acreditar naquilo até hoje. A pessoa que acredita nesses truques, ela acredita. E você fala assim, rapaz, aquilo é um truque para te iludir. Não, o cara fez a mágica, né? A pessoa ela... começa a perder o senso da realidade, que é o que o WhatsApp fez na eleição, né? As pessoas começam a acreditar na notícia que está escrita e, E acabou. Né? E aí é interessante isso, porque essa mecânica, eu falo até, é interessante a gente ter entrado nesse assunto, porque ele realmente faz muita diferença, porque essa influência que é a política. E que o pessoal não entende que isso tudo move essa massa, né, a maior parte da massa, e vai manobrando. Né? Por mais que eles falem, não adianta, mas o poderio que vem com a rede social hoje, né, aplicado financeiramente, lógico, a gente sabe como é que funciona aí a mecânica dos robôs e etc., ele tem é o mesmo coisa, só que... É o mesmo modelo. A Globo, ela tinha as pontas, né? Por exemplo, ela tem os patrocinadores, ela tem os financiadores, né? Patrocinadores, não, financiadores, digamos assim, que são tal indústria, a gente sabe disso, né? E eles têm que satisfazer essas indústrias. Eles satisfaziam as indústrias. Exato. Né? E satisfaziam também que o político era um financiador sempre foi um financiador das emissoras. Porque ele quer se eleger. Se você não tem espaço na mídia, você não é eleito. Aí você tem esses estudos que nós conhecemos bem, os estudos psicológicos aprofundados, né? Vamos citar Eduardo Bernet aí, do começo lá, que até o Goebbels lá do Hitler estudou o Eduardo Bernet, né, para ter essas bases, onde existia a manipulação em massa, com base na psicanálise, né, do Freud, porque o Eduardo Bernet era sobrinho do Freud, e aí eles usavam isso, eles faziam essa conexão, né, e o uso dessa manipulação sempre funcionou, eles já sabiam disso antes da Segunda Guerra. Nos anos 30 ou 40, não, 40 ou 50. Exatamente. Aí eles modelaram isso para os tipos de mídia da época, né? Porque saiu o rádio e a TV entrou muito rápido, né? Na verdade, o rádio usa até hoje, né? Mas a TV entrou muito rápido porque eles já perceberam que o visual era muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Era mais um senso, né? Não era só orelha, era visual. Exatamente. Começou lendo com o jornal, aí depois era o ouvindo, o ouvido, e depois eram os três, ler, o visual rendia todos os sentidos. Olha só que interessante isso aí que você falou também, já aprofundando até nesse assunto, quando você falou isso da questão do jornal, olha que interessante essa ponte que a gente faz aqui na questão midiática, né, junto com a política e todos os assuntos, que o jornal, ele não tinha tanto poder, porque as pessoas não liam. Quando você for analisar, no ponto que você falou, a gente vê a necessidade que eles foram encontrando de mastigar, de pegar o assunto processo e deixar o assunto da forma que eles queriam para a pessoa ouvir o que eles queriam. E se você for analisar esse processo, César, só para concluir aqui, para não perder a linha de raciocínio, se a gente for analisar esse processo, você vê que o cidadão hoje, que é manipulado pelas mídias e pelas redes sociais, por todo esse movimento, né, de mentira, né, que a gente vive na era da pós-verdade, né, então essa mentira profunda, inclusive, são pessoas que foram viciadas, tá? Eu vou falar viciadas porque, se você for analisar isso neurologicamente, com todas essas décadas aí, elas... Bom, então, continuando aí, ô César, a gente estava falando da mídia e tal, né, e... relação aí com esses aspectos políticos, mas continua, tivemos uma queda aqui, viu, gente, só para vocês entenderem que vai ter um corte aqui no assunto, mas é porque caiu a internet, a gente não sabe se foi aqui, se foi lá e a gente perdeu um pouco a linha. Já voltamos. Já. Então vai lá, César, continue aí. Algo que eu queria frisar é que o que eu sinto que parece ter no Brasil é que pelo próprio... A gente é viciado em política no Brasil. Viciado no senso da palavra mesmo. Ela está tão presente na vida das pessoas, como o time de futebol que você torce, que é um passo
para as pessoas culparem políticos por tudo. Que nem naqueles filmes romanos dos anos 70. Sim. Que culpavam tudo, sabe, das massas, culpando todo mundo, e ia para o Coliseu assistir briga de gladiador para extravasar. Enquanto os ricos estão indo com o dinheiro indo depositar o dinheiro no banco. Há muito essa tendência de conspiração. Aliás, não é tão simples assim. Né? Uma coisa é muito, muito pior. Pelo que eu vejo, é um resultado da nossa evolução. É muito pior. As pessoas literalmente pensam dessa maneira. Como se vê hoje com o Bolsonaro, né? Tem gente defendendo sem qualquer senso comum, sem provas, sem nada. Sem fatos, né? Sem fatos, bravo. O meu português ficou ruim com os anos. Né? Sem fatos. E abraçam a bandeira e torcem, o meu time tem que ganhar, que se dane o seu, cada um olhando para si. E agora, pela primeira vez, estão unidos como um grupo, mas para manter o grupo. Enquanto a massa, em geral, tudo está sendo desfeito. Regras de trabalho, leis de trabalho, assistência social, está tudo morrendo. Tudo que levou... Me parece que a única lei que funcionava bem no Brasil era a lei do trabalho. Que também já está indo para o saco. A primeira profissão que eu tive no Brasil em trabalho, emprego, né? Tem a diferença de trabalho e emprego, né? Em emprego já foi automatizado, entre aspas, né? Que era, eu comecei como office boy, hoje você tem motoboy. Ou não hoje. Você tem o entregador de iFoods aí, que é o famoso, que é pior ainda, né? Que o cara já está no... Não, que trabalham sem segurança. Se ele sofreu um acidente entregando comida, ele tem que pagar do bolso dele para ir no hospital. A assistência social e hospitais já era uma merda nos anos 80, piorou nos anos 90, piorou mais ainda agora no novo milênio e passa despercebido pela massa, né? Porque tá ninguém quer saber, ou quando quer saber se informa e acha que o problema é política. É muito pior, na minha opinião. Eu não vejo nada significante. Que tem coisas boas também que fazem, mas muito pouco em relação às ruins que acontecem. Mas mesmo esse pouco, eu vejo muito pouca significância para fazer o que é necessário. E nesse ponto, eu acho que esperança em política tem que ter participação, porque é o que se tem. É a única forma de você expressar como você se sente, mas muito pouco pode sair dali. Muito pouco. Mas César, essa colocação que você está fazendo, hoje é muito claro, tá? Pelo menos aqui do meu lado, com muitas pessoas que eu comunico aí, nesse assunto político mesmo em si, assim, não é só perceptível, como para mim já passa só de uma percepção para uma realidade mesmo, que é a questão das pessoas não terem informação. Informação que eu digo no cunho de conhecimento mesmo, de literatura, da pessoa ler, por exemplo, porque ela não tem... Se as pessoas entendessem o que é a política, né, em si, como ela foi criada, como que aquilo foi se desenvolvendo, se desenrolando, se a pessoa entendesse aquela... Né? Se lesse pelo menos a República de Platão, para entender como é que foi o modelo, aquela república, como foram criados né, o parlamento, para que servia um parlamento, né? Se a pessoa estudasse a história da Grécia, lá de Atenas, da Ágora, para ela entender que já existiu uma política direta, né, da população ir lá e opinar, e aquilo funcionou. Funcionou até bem, inclusive, em Atenas, né, que era a Ágora lá. É lógico que sempre teve, né, na própria Ágora já tinha essas pessoas que, eu não esqueci o nome dele agora, mas ele vai lá e consegue manipular outras pessoas para ter a vontade dele satisfeita. E isso é de lá, é uma coisa, essa corrupção, o que eu quero dizer é isso, que já faz parte da política desde quando ela foi instaurada. Então, se as pessoas tivessem esse conhecimento literário, eu digo, mínimo, elas iriam entender que a política ela tem essa coisa extensa, que na verdade ela tem
a serventia pro mercado financeiro, que a gente conhece bem, para as corporações, que, se você for analisar a política hoje, né, na maioria da sua parte global, aí ela tem só isso, ela serve como uma, né, a validação da corporação, que vamos colocar, 90% da política, né? É só isso. Porque você vai ver aqui mesmo a gente tem muito presente essas bancadas, né? Bancada ruralista, bancada evangélica, bancada... Você vê que... exatamente. Aí você pega isso e 90% da política é voltado para as corporações, ou seja, 90% da política, da intenção política, da vontade política, é para corporações, acabou. Entendeu? E 10% vai para o povo. É feito... Veio várias coisas na cabeça. Agora, mesmo na Grécia, na época dos grandes pensadores que todo mundo tanto admira, que é um exemplo em si para elucidar um pouco a cabeça das pessoas. Na época que eles vieram com essas teorias políticas, na própria Grécia, por lei, na própria Grécia, você tinha direito a um escravo. Exatamente. Eles nem pensavam, não se imaginava um modelo sem você ter direito a um escravo, porque era uma coisa absolutamente normal. Sim. E isso continua até hoje. Que ocorreu. Hoje mudou só a visão, a mágica, né? Que nós estamos falando do Copperfield. Eles só mudaram, só fizeram aquela... Exatamente. É uma distorção histórica. E por isso que eu digo que é pior do que as pessoas pensam, porque não é um complô, não é só corrupção. Quando você liga o seu computador e você quer abrir um folder ou uma file, né? Arquivo, assim. File. E o computador não abre, aí o computador fala, essa file está corrupta. Foi corrompida ou alguma coisa. É um exemplo perfeito. Não é que o computador está querendo levar uma com você. A falha não está fazendo o que deveria fazer. O que acontece quando você quando tem um roubo no posto de gasolina? Ele ficou corrupto, ele não está fazendo algo que o sistema aceita. Você entendeu? O que a gente faz? A gente deleta o file, é a mesma coisa que fazem na sociedade. Coloca um cara numa cadeia. E não bem melhora em nada. No computador, pelo menos, melhora no sistema, mas no sistema social só transforma um cara num verdadeiro ladrão morando numa cadeia. Mas olha, ô César, vou aprofundar nesse teu exemplo, porque eu entendi perfeitamente onde você quer chegar. E no computador é a mesma coisa, viu? Se você tiver você deu um exemplo de um arquivo, né? Mas se você der o exemplo de um vírus, por exemplo, tá? E o antivírus, ele detecta o arquivo malicioso. Então ele põe esse arquivo em quarentena, né? E algumas vezes ele não tem solução. Então o arquivo permanece lá no sistema em quarentena, até que ele arrume a solução. Aí, a partir do momento que ele arrumar a solução, ele vai excluir aquele arquivo. Mas quem faz isso é um antivírus, é uma ferramenta de controle que espera que o sistema funcione. Exato, para manter funcionando. Então ele usa essa ferramentação para manter o sistema funcionando, que é exatamente o que você está falando, que é exatamente o que a gente vê. Você tem uma ferramentação política que mantém o sistema funcionando. E a gente entende isso perfeitamente bem, né? A gente entende que funciona dessa forma. O sistema não pode parar, né? Então o problema não é assim. Por que esse vírus chega? Por que esse vírus existe? Né? Por que existe um antivírus? As pessoas não se perguntam isso. Porque é aí que você vai encontrar, né, a raiz do problema. Encontrando a raiz do problema, a gente consegue resolver a raiz do problema. Exatamente. Aí você não vai precisar mais de um controlador para manter o sistema, né? E muitas vezes, às vezes você não precisa nem do sistema. Exato. Não é verdade? Eles querem, as pessoas querem manter o capataz ali. O botão de deletar. Isso. O antivírus é o capataz da nossa sociedade, né? E sem a inteligência da razão daquilo, né? Do porquê acontece aquilo. E você vai tão profundo desse teu exemplo aí que você pode colocar até a questão realmente da mudança do sistema. Porque é tão difícil as pessoas mudarem o sistema operacional que elas usam no computador.
Por que é tão difícil? Porque elas têm que mudar toda a visão que elas têm, os costumes, os hábitos que estão enraizados naquele sistema. Bravíssimo, bravíssimo. Né? Ele quer usar aquelas pastas, aquela forma que funciona, aquele antivírus, aquele browser, aquele... Dentro da ótica de tecnologia, ela tem toda essa questão de enraizamento de hábitos, né? E de você ter essa resistência para mudar os hábitos. Que é o que existe socialmente, a resistência à mudança. Se está funcionando para mim, eu não vou levantar um dedo. As pessoas pensam assim, se está funcionando para mim, o status quo está bom. Exatamente. Entendeu? Por isso que rico tende a falar que se você perguntar para qualquer rico, eles vão falar, mas... Tá ótimo. Tá ótimo. Né? Minha companhia está lucrando tanto, eu estou empregando 10 mil funcionários, está todo mundo dependendo de mim, o negócio está indo de vento em popa. A maioria dos ricos, mesmo que um diga que não, que tem um pouco de consciência, mas a maioria não vai crer nisso. E isso é uma escala. Todo mundo que está empregado vai falar, melhor que não está mal, né? Se eles soubessem, por exemplo, que a razão de você tá empregado, no meu tempo ainda existiam sindicatos, né, que foram pulverizados no mundo inteiro, né? Todos os países que eu trabalhei, sempre o sindicato foi uma coisa que foi desaparecendo com o tempo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, na França, na Itália, foram desintegrando, praticamente não tem mais influência nenhuma. Ou muito pequeno, né? Uma questão de graus. E quanto menos uma companhia paga por um dado emprego, maior a chance de você não deixar o trabalho, porque você fica com medo de largar esse trabalho que você tem e não achar um outro. Isso, sim. O próprio o presidente do Federal Reserve, Greenspan, ele falou isso, está no YouTube, você pode achar no YouTube. Sim, cara. Ele fala explicitamente como se isso fosse comum, né? Manter salário baixo, evita greve. E quando você pensa que não faz muito senso no começo, mas quando você para pensar, você... Puta, é verdade, eu não vou largar o pouco que eu tenho porque eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Não vai ter trabalho lá fora, melhor eu ficar com a merdinha que eu estou ganhando aqui. Então, historicamente, quanto mais opressão as pessoas, o povo, de qualquer lugar, aceita exatamente, ele vai receber exatamente a quantidade de opressão que ele tiver disposto a aceitar. Se eu estou disposto a aceitar 10, você vai ganhar 10. Não vai ser, eu estou disposto a 10 e se me dá um 5, tudo bem, eu tenho um 5 ainda. Não, se você aceita 10, você vai ganhar 10. Aí eles falam, aí você vai ter que mudar e falar, não, agora eu vou ter que aceitar 12, você vai receber 12. Você está sempre sendo empurrado contra a parede. Eu vejo uma coisa interessante que você está falando, está me vindo uma visão na cabeça aqui do seguinte, vamos até começar a falar assim, já um pouco ligando as soluções, né? Porque a gente sabe, não todas, mas sabemos várias soluções para essas questões, né? E você vê que interessante isso que você está colocando, que sempre quando você vai por esse caminho, que é o que existe, e que é o caminho político e financeiro, que, assim, tem que ser assim para melhorar, tem que ter emprego melhor. É uma mentalidade muito mono, não sei se você entende, é muito... Sim. Assim, é interessante. As pessoas, elas não entendem, por exemplo, por que o governo, por que as corporações, elas fazem isso? Por que nunca se colocou da seguinte forma, o cara tem que ser livre. Nunca assim, tipo, o cara tem que trabalhar para quê? Qual que é a satisfação, né, Perdão, não ouvi. Não, elas não param para pensar que liberdade é uma coisa que elas têm por natureza, elas nasceram... Isso. Não, eu vou fazer uma analogia da seguinte forma. O trabalho hoje, você vê se você concorda comigo, esse trabalho hoje comum, que é o que a gente está falando aqui, ele é escravidão modelada. Ele é escravidão. Inclusive a questão da aposentadoria, porque a aposentadoria, ela é o escravo, muito a gente tem que falar sobre isso, assim, bater na tecla várias vezes aqui, inclusive até o final, acho que a gente vai falar bastante coisa sobre isso. Mas a gente tem que bater nessa tecla que as pessoas, elas não entendem a coisa literalmente. Porque, por exemplo, se o cara entendeu o que foi a escravidão,
como você estava falando, você tocou na escravidão lá na Grécia Antiga. Né? Se você colocar isso, inclusive não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente vai chegar mais eu acredito que a gente vai falar mais sobre religião, quando a gente fala de escravidão, do que do comércio em si, da economia e política. Né? Estão tudo ligado, né? Mas tem muita coisa na religião com a questão da escravidão, né? Que ela foi consensuada pela religião, pelos deuses, né? Então, a escravidão, ela teve esse modelo e os caras se apropriaram disso. Tá? Só para falar isso aqui, para constar. Mas... Oi? Se distorceu nisso. Isso, exatamente. Mas hoje, o modelo de trabalho, ele é um modelo escravagista. Escravista, é. Se você pegar o escravo, as pessoas não entendem isso. O escravo, ele tinha aposentadoria dele. Porque ele trabalhava 50 anos, aí ele ganhava liberdade. Só que era um sarro, é isso que as pessoas não entendem, era um sarro que os caras tiravam. Porque assim, porra, o cara vai trabalhar aqui, vai apanhar, muitas vezes vai subnutrir o cara, vai viver uma vida, não estou generalizando, porque teve lugares aí, né, equiparando aqui aos campos de concentração, porque tem uns caras que falam assim, mas tinha campo de concentração que era bom, eu falo, porra, falo, então beleza, vai para lá, né? Aí, aliás, é a mesma coisa. Escravo ainda tinha comida e casa paga. Isso. Hoje, o escravo moderno tem que pagar, além de ter que ser escravo, ele tem que pagar pela própria comida e pelo aluguel. Isso, exatamente. Ou seja... É pior ainda. Não, quando a gente leva nesse nível, que eu acho que você está entendendo o meu exemplo, a gente vê que o sarro que eles tiravam era assim, esse filho da puta quer direitos humanos, porque sempre foi essa questão, né? O direito humano dele tem que ser tirar sarro. Que direito humano? Isso é um lixo. As pessoas não veem isso. Que eles sempre tiveram, eles que eu falo, você sabe, né? Aí sim eu acho que a gente pode falar a palavra hegemonia, mas é a hegemonia de que sempre se manteve em cima, os imperadores, os César, não é os Illuminati, né? Para não entrar em linha conspirativa. Né? Não é essa porcaria. É os caras que sempre foram os mesmos, que são os ricos. É simples, não tem muito mistério, né? Os caras, eles têm... As famílias se pá devem serem as mesmas, são os exatamente, não tem muito mistério, o pessoal quer criar essas conspirações, eu acho até interessante no nível de ficção e alegoria, sei lá, mental, mas é um sinal em si. Nunca, desde o advento da internet que eu comecei a me ligar que o que tem de conspiração para cima e para baixo, não que não conspirem, sim. Parte da conspiração. Mas quando só o fato de que existem tantas já é um sinal de que as coisas no mundo inteiro não estão indo bem. Tem tudo que é país. Eu vou abrir aqui um parênteses dentro de outro, né, para falar sobre esse negócio da conspiração, assim, para tentar dar uma simplificada para as pessoas entenderem o seguinte. Não, isso é interessante, porque a conspiração ela tem uma base muito ruim. Né? Qual que é a base da conspiração? Ela cria uma coisa surreal que, por exemplo, os caras querem dominar o mundo, então eles... Tipo assim, a pessoa ela não entende que não tem esse dominar o mundo, porque você tem que partir da questão das necessidades. Que nós somos obrigados nós temos necessidade, nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos do nosso consumo. Então todos vão fazer a mesma coisa por necessidade. Um bilionário desse, ele quer o quê? Ele quer ter mais do que ele já tem, porque ele é doente. A pessoa não entende isso, que esses caras são doentes, as pessoas não conseguem entender que a mentalidade desses caras, desde das famílias antigas deles, já eram doentes. O imperador, para mim, é um símbolo uma das maiores doenças da humanidade. Se a gente for analisar, olhando por fora da Terra, se você olhar a Terra hoje e ver os centros urbanos, você vai ver que nós somos um câncer, de fato. Nós somos um câncer na Terra. E a gente hoje está em processo de metástase já. Né? Nós já estamos fazendo... Você vai olhar essa progressão da humanidade de fora do globo, você vai ver como parece um câncer.
Ele vai deixando aquele cinza. Isso, vai deixando aquela... Onde vai... E assim, aí você fala assim, aonde estão esses caras que dominam isso tal? Se a população... Se os caras fossem essa porcaria toda dessas conspirações, os caras já tinham acabado com isso, porque eles vão falar assim, vamos matar todo mundo, porque é fácil. Hoje em dia, para ele matar todo mundo, cara, ele contamina a água, ele contamina o coisa, se isola, entra numa caverna em algum lugar que eles têm grana para isso, e mata a população em 2 dias. Ele joga alguma coisa na comida, todo mundo come. Eles estão fazendo isso gradativamente, é isso que as pessoas não entendem, mas é gradativo no sentido, assim, de que ele não quer te matar jogando agrotóxico. Eles realmente acreditam que você tem aquela necessidade de jogar veneno na comida. Eles não estão fazendo isso, porque aí a conspiração, ela vem assim. A distorção mental. Isso. Aí o cara vem com a conspiração e fala assim, não, mas os caras jogam veneno porque eles querem... Não é, cara. O cara pegou um insumo da Primeira Guerra lá. Eu não sei se você lembra da mentalidade dos camaradas. Inclusive tinha um que era amigo do Einstein, que ele desfez amizade porque o cara estava criando... Eu vou procurar o nome, eu vou pôr aqui depois. Ele começou a criar arma química biológica, inclusive foi ele que fez o gás mostarda. O gás mostarda você conhece. E aí, esses insumos químicos que sobraram daquela época, os caras queriam vender, porque sempre foi a mesma coisa. A guerra sempre foi comércio, sempre foi grana. Aí eles queriam vender. Aí o cara, mas vamos usar isso aonde? Né? Vamos usar isso aonde? Joga nos insetos. Nas plantações, o cara às vezes tem aí gafanhoto, não sei o quê. Aí nessa brincadeirinha, o negócio virou que virou. E essas empresas a Bayer, por exemplo, que ela tem essa... A Bayer era do Hitler, porra. A Bayer era da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. O pessoal não entende isso. Até por isso, acho que uma das razões que até nos anos 60, 70, os hippies vieram, né? Eles reconheceram muito dessas coisas e tentaram... Foi um movimento que ainda tentou... Que é o que está acontecendo hoje. Exatamente. Mas aí, essa aqui é só para terminar, né? Então a conspiração, ela é muito fácil de se refutar. É porque ela, hoje, como nós estávamos falando na questão da mídia, como ela tem essa imagem poderosíssima, né? Que a gente usa hoje, e todo mundo tem recurso para isso, então ela conquista muito fácil a mentalidade. E normalmente, você pode ver que esse afunilamento de pensamento normalmente, também não generalizando, porque tem muita gente que não está nessa linha, mas a maioria sim, ela tem uma mentalidade que não deixa de ter uma infantilidade, uma infantilidade ligada com uma frustração. Porque o cara, às vezes, ele chega num ponto aqui no mundo que nós estamos hoje, que eu acho que essa é a dificuldade, inclusive política, que o cara ele chega num ponto que ele quer participar. Eu vejo isso, César, não sei se você vê. O cara quer participar, ele quer chegar aqui com a gente, sentar aqui e conversar. E dar a opinião dele, falar tal. Só que aí, por exemplo, eu já me baseio hoje, né? É lógico que a gente vai falar opiniões, você vai falar, eu vou falar também. Mas eu acredito que você tenha o mesmo pensamento que eu. Eu não tenho mais, no achismo, ou seja, na opinião, eu não tenho mais base para nada. Porque, por exemplo, se eu não quebrar esse achismo, se eu não for estudar, entender o fato daquela questão que eu estou questionando para mim mesmo, ou na questão social, que aí eu vou me aprofundar numa pesquisa de linha intelectual, vou ler, vou entender aquilo de onde começou, entender de onde vem tudo isso, e aí sim criar uma não opinião, mas um senso crítico, que ele vai ter um certo nível de razão e de conexão com a realidade. Então isso é que falta para essas pessoas. Não opinião. Opinião não é nada. Opinião, eu acho que você, César, é um bundão. Mas eu não te conheço. Opinião é só uma opinião. Mas exatamente o que você falou, é um pensamento crítico. Não. As pessoas não pensam por si mesmas mais. Isso, marcadamente, acho que desde os anos 60, eu tinha visto uma entrevista, uma palestra de um médico, e ele estava falando que o vocabulário de um adolescente nos anos 60 nos anos 60 era 60% maior que o vocabulário de um adolescente hoje. 60%, mais que metade maior. Então você acha que porque se lia na época, hoje é totalmente automatizado, né? Tudo a distorção social já
tem acontecido desde marcadamente depois da Segunda Guerra Mundial. Acelerou, né? Sim, sim. E as pessoas simplesmente não pensam mais por si mesmas, e isso sobe a pirâmide, não é? Vem de baixo, passa pela classe média, vai para a classe alta, né? Essa dissonância, é uma dissonância cognitiva. Isso, perfeito. Exatamente, a síndrome, né, da dissonância cognitiva mundial, né? Se tem cura, se tem jeito, se tem um modo, vai, na minha opinião, vai se dar o que vai se dar. Eu só posso olhar aonde... Eu não tenho fé em política, mas é o que tem. Você tem que participar até certo ponto. Mas sabendo que não dá para se esperar muito, né? Você tem que tentar usar a política para fundar coisas, porque o pós-colapso, a gente já está no colapso há 40 anos. Sim. Eu nasci em 72. Quando eu olho, eu saí do Brasil em 92. Desde então, quando eu olho para trás, as coisas só pioraram. Eu tive que correr o tempo inteiro, eu estava naquele emprego, tenho que economizar, não é nem juntar dinheiro, eu tenho que economizar para poder viver o próximo mês. Eu tive uma sorte tremenda de ainda poder fazer, de ter feito o trabalho com o que eu aprendi talentos quando eu era criança ainda, que aí manteve o meu nível de estresse baixo, era algo que eu sabia fazer. Se eu tivesse ficado naquele primeiro banco que eu te falei, trabalhando como office boy, eu acho que eu tinha cometido suicídio, não dava. Sim. Mas é diferente para cada um, mas é apenas uma questão de grau, né? Só olhar, eu lembro do meu chefe falando para mim naquele banco brasileiro, BBC, ele falando para mim, estava sendo o meu horário para sair às 4 da tarde, dava 4 horas, eu estava caindo fora. Um dia, era 4h05, ele virou para mim e falou: olha, você tem que parar com essa coisa dos saltos que você faz aí, ou você tem que decidir o que você quer fazer. Ele, acho que pensando que estava me dando um conselho de homem, não me comendo rabo, mas falando como se fosse uma coisa positiva. Sim. Eu fiquei, não respondi, engoli aquele saco, mas quando eu saí, eu falei: esse filho da puta falando para mim o que eu tenho que fazer, que eu tenho que largar uma coisa para ficar aqui ganhando essa miséria. E aquilo me marcou, e na cabeça dele, acho que ele pensava que estava dando um conselho para um jovem. Você tem que crescer, né? E hoje eu falei para ele: o que é crescer? O que é amadurecer? Pagar hipoteca? Ficar endividado pelos próximos 30 anos? Quando você olha agora para um jovem, já vê isso hoje. Meu pai trabalhou 25 anos numa companhia, e depois a companhia fechou. Era a maior produtora de papel do mundo. Eles estavam dando o facão, que eles chamavam na época, né? Cortando 500, despedindo 500 aqui, 500 por mês. E quando ele foi despedido, ele estava com 24 anos e uns 10 meses. Então, ele estava para pegar a aposentadoria, e o sindicato ainda salvou ele. Quer dizer, a sorte foi... A gente estava sempre perto, né, da classe média baixa, sempre lutando para não cair. O meu trabalho como motoboy, como office boy, foi automatizado agora, o meu primeiro trabalho por motoboy, não muito depois de que eu parei de trabalhar, que eu saí do Brasil. Então, estava sempre próximo, né? As coisas tinham acabado, eu estava passando bem por sempre à beira do colapso, né? Da crise. Sempre, sempre. Então, por estar perto, você conseguia ver as diferenças gritantes, né, E a sorte de poder usar a cabeça um pouco. Mas a maioria hoje está assim também, né, César? Não é culpa deles, né? Não é que as pessoas... Não. Dá raiva. Você fica enervado, mas com o tempo você começa a observar que não é culpa de quem... não tem escola, os pais não têm tempo ambos os pais têm que trabalhar. Você cresce sem poder brincar na rua. Hoje não dá. Não dá. Então você cresce sem
Sabe que o conceito de afeto, que em português eles usam afeto muito como uma coisa emocional e tal, é emocional, mas é uma necessidade humana. Se sua mãe ela desenvolve afeto com você quando está grávida de você. Se ela está estressada, né, durante aqueles meses de gravidez, muito estressada, como o marido está desempregado, tem umas economias, mas não sabe se vai conseguir pagar o aluguel no próximo mês, está fazendo trabalho aqui e ali, porque não consegue. Esse estresse por 9 meses, a criança já nasce achando que é culpa dela. Literalmente, cientificamente, não é nem tabu falar isso. Sim. Não é assimilado, não se ensina em universidades, né? Quer dizer, nem os médicos sabem disso. Então, a criança, quando está com 5, 6 anos de idade, é diagnosticada com HDD, déficit de atenção, ou quando é adolescente, começa a usar drogas. Isso é correlacionado diretamente com a infância. Sim, com certeza. Né? Isso que você está falando... Isso que você está falando, César, eu vejo muito conectado com toda essa questão política, lógico, né, e econômica, etc. Que a gente, eu vou usar até aquela música do Raul, né, para exemplificar, que é quando ele fala assim que o sistema está tão... como é que é? Está rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são escravos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Porque eu acredito, isso que você está falando remete exatamente a isso, porque eles foram criando essa... Aí volta a gente falar eles, né? Eu sempre vou falar de novo, que eles são os caras ricos, os caras, né? Todos eles aí, não conspiração, não nada disso. Eles sempre quiseram lucrar, eles sempre quiseram manter, né? Morre, entra outro no lugar e tem que fazer a mesma coisa que ele fazia. Que eram esses imperadores, que eram esses... a mesma coisa. Então, esses caras, essa ganância deles, essa loucura, né, que assim, sinceramente, se a gente pegar a linha psicológica, e junto com o que você está falando aí, toda a criação humana, emocional, esses caras é visível hoje, numa linha psicológica, não precisa nem assim, você não precisa nem ir para a neurociência hoje. Se você pegar a neurociência, é muito fácil de entender. Mas, psicologicamente, eles têm problemas seríssimos. Eles tiveram problemas seríssimos. Né? Porque, do que você está falando. Porque quando a gente analisa a massa, né, é interessante analisar a massa, porque a gente tem essa, como você está colocando aí, você tem essa visão geral, porque você conhece, você viveu junto com isso. Mas a gente, muitas vezes, não para analisar essa mentalidade e a questão... a estrutura emocional desses caras. Porque se eu analisar isso, aí eu vou usar, até vou colocar o vídeo aqui, você deve ter visto, é aquele vídeo do John Lennon, que é fantástico, quando ele fala assim, o que esses caras pensam, o que esses caras são? Eles são um bando de lunático. Exatamente. Um bando de doido. I think our society is run by insane people for insane objectives, run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it. Que o cara, ele não tem um pensamento que seja nessa questão humana, de relacionamento intrínseco. Eu faço um parênteses aqui, aliás, eu não estou fazendo o advogado do diabo, mas é um fato. Os ricos em si são também vítimas de cultura. Sim, sim. Né? Porque eles nasceram, eu dava aula de natação em Hong Kong. Eu dava muita aula de natação para criança e criança de pais milionários. Acho que uma das poucas pessoas de nível social monetário mais baixo que eles viam eram eu. O resto, eles mandavam, eu quero pega um suco para mim, eu vou tomar um banho, sabe, dando ordem para adulto. Então eles crescem desse jeito, eles não participam, não conhecem como é a vida humana fora da bolha deles.
Então você cresce, vai para a faculdade, onde você encontra só amigos pares, amigos de filhos de pais que também são ricos, então eles ficam dentro dessa bolha protetora a vida inteira. Andam só de jato particular, viagem de país para país, coisas inacreditáveis dentro dessa bolha. Aí esse cara faz uma campanha política, é eleito, e ele tá lá, ele não sabe nem o que é fubá. O que no Brasil ainda tem até eles, a política eles são mais próximos, mas a corrupção é tão arraigada, a vontade de querer ter. Qual a primeira coisa que você vê uma pessoa que tem um filho de um pai que era pobre, uma coisa que ele quer fazer, em geral, não uma pessoa, mas em geral, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Quer dizer, ele vai estragar o filho dele, vai mimar de uma maneira horrível. Exatamente. Pensando que está fazendo bem. Exatamente. Aí o filho se envolve por causa desse tratamento estranho, privilegiado, meio de... A criança vai crescer mimada, vai se envolver com alguma coisa, ou violência, ou roubo, ou drogas, ou alguma coisa antissocial. Eu dei tudo para você e você tá me pagando com isso. Esse discurso é tão velho já. Mas ô César, agora eu preciso abrir o parênteses no parênteses. Porque não, a tua conexão é muito interessante, porque ela faz a conexão com os baby boomers. Sim. Porque, assim, se você for analisar antes, né, nós temos aquela ramificação social gigantesca pelo mundo, né? Porque a gente vai falar do pós-guerra, vamos dizer assim. Porque eu tenho que parar de falar isso, né? Vamos dizer assim, que é uma mania feia de falar isso, mas é cacuete linguístico. Assim, Mas o que acontece? Quando você pega o pós-segunda guerra ali, né? O baby boomer em si, que são os nossos pais, nós ouvimos muito isso. Eu acho que quem estiver escutando aqui agora vai se associar a isso, que tenha mais ou menos a nossa idade, que foi criado pelos baby boomers, porque o baby boomer ele tem essa mentalidade, porque aí que é interessante, aprofundando nisso, porque como que o baby boomer foi criado? Ele foi criado para ter a mentalidade de consumo extremo. Exato. E é por isso que nós estamos tendo muito problema hoje com o consumo. Você vê que as pessoas, você fala assim, vamos ter um consumo consciente, o cara não consegue entender isso, porque o pai dele falou para ele, você tem que consumir, cara, você tem que ganhar mais, que nem você falou, já vem desde o começo do assunto que você está falando, essa questão de você tem que trabalhar, você tem que não sei o que, você tem que ganhar mais, tem que crescer, a mentalidade política e econômica totalmente ligada nisso que você está falando. E só para citar o Gido também, né? O Gido fala isso. Ele fala que o político, né? Ele na verdade é o espelho do povo mesmo. Ele é exatamente isso. Então você vê, quando você ouve um cara falando, sem generalizar de novo, mas na maioria, né, dos políticos, o que eles falam? Nós temos que retomar o crescimento, né? Nós temos que a base disso aí é o que você está falando. É isso. E assim, olha essa ligação que tem e como isso é ruim. Porque, rapaz, vamos crescer para onde? Para Marte? Para o Sol? Porque nós devíamos ter... Eu acho que o senso político hoje, se ele tivesse consciência, né? Uma consciência realmente geral, com a preocupação com o que você está falando, com a humanidade, eu digo em termos de ser humano, dele voltar a ser um ser humano, não ser esse robô, né? Que fica aí que nem uma máquina que não tem senso crítico, que não entende as próprias emoções e que tem os valores moldados. Oi? Desculpa. Aliás, você me lembrou um ponto de se comportar como um robô. Isso teve início pelo que eu pensei na Revolução Industrial. Desde a do trabalho, né? Quando começaram a fazer máquinas, qualquer trabalho que máquina não podia fazer, a gente dava para os escravos, né? Para os trabalhadores, para os humanos. E esse processo vem acontecendo desde o final desde a Revolução Industrial até agora. Se você for analisar, eu vou voltar lá para o nosso assunto, que no fim a gente foi abrindo parênteses e não terminou, no assunto da escravidão em si. Que eu tava falando para você que a escravidão, na verdade, ela é um sarro, né? Os direitos dos escravos eram um sarro que essa elite tirava, porque ela falava assim, não, quando você tiver 50 anos de trabalho, você vai ser livre, né?
E hoje, isso foi modelado e chama-se aposentadoria, né? Ou seja, quando você tiver tantos anos de trabalho, você vai ser livre, né? E aí ele usa toda a sua saúde para aquele emprego podre, aquela mentalidade idiota, para aumentar, né, o seu consumo nesses valores consumistas e medíocres, né? Eu vou comprar, é isso, né? O cara não tem uma... E é uma coisa que dá para se entender hoje, se as pessoas olhassem, né? Pelo próprio fato de que, aliás, criança é bombardeada hoje para consumir também, mas se você observar bem, tem um desprezo social sutil, que as pessoas não conversam, mas tem aquela coisa das pessoas, dos maridos e mulheres não gostarem muito de tomarem conta de pais. Agora ele está velho, ele vai ter que morar com a gente, porque não tem ninguém, ou vamos colocar ele num asilo. Existe esse desprezo social, desprezo é a palavra. Sim. Não é que as pessoas não gostam dos pais, mas não é socialmente, não dá, a mulher vai reclamar, ou se é o pai reclama, se é o pai da mulher, da esposa, o marido vai ficar puto, esse cara é um saco, morar com ele é fogo. Mas porque esse desprezo social existe por quê? Porque idoso não tem muito dinheiro para consumir e não ganha muito também. Então ele não é muito útil. Você vê que a maioria da publicidade é focada no consumo mais de quem está ganhando, não jovem, mas de quem está ganhando. Sim, sim. Quem tem para gastar. Por isso que criança não era muito bombardeada, mas hoje criança já é bombardeada porque já se achou por pesquisas que eram 60% das compras para criança que se descobriu que criança fazendo birra. Ela convence o pai, os comerciais começaram a bombardear crianças. Por isso que você vê criança dando chilique em supermercados. Não, eu quero aquele. Não, aquele é muito caro, toma esse. Não, eu não quero esse, eu quero aquele. Cara, isso são bilhões de dólares e reais gastos em publicidade. Não é que a criança é ruim. Ela está só reagindo. Sim, sim. Né? São já os valores. Isso aí que você está falando, eu vou ter uma parte daí tem o curso, né? Você não chegou a fazer o curso na sua era, né? Não. Você não participou, né? É que no curso eu pego a linha, tem toda a linha política, educação, tudo separado, né? E aprofunda bem esses assuntos. Eu vou falar sobre isso aí ainda não chegou essas aulas, né? Porque eu fiz presencial, mas online eu não fiz. Mas tem toda a parte da educação e toda essa parte da mídia, quando ela incorporou a infância aí, que ela é seríssima essa parte. E eles descobriram, inclusive, que eles são bilhões, viu? O mercado infantil, ele tinha uma linha, teve uma briga no Congresso americano, porque os caras tentaram proibir, lógico, né? Sempre o pessoal tenta barrar porque é abuso, a gente sabe que é abuso. E eles tentaram proibir e os caras foram lá e falaram o seguinte, que então agora vocês vão falar o que a gente tem que falar. With sugar in it, and it wants to stop all advertising aimed at young children. This ban was based in part on concern about sugar cereals and cavities, and also based on research that indicated that children 8 and under did not understand the persuasive intent of advertising. Are you saying that every message directed to the older child between 8 and 12, is inherently deceptive? That's right. I think the child cannot bring enough information to bear not to be deceived and to have an unfair trade practice. So what ended up happening was the industries that were going to be affected, the toy industries, the sugar cereal companies, went to Congress. And that in an American democratic capitalistic society, we all must learn, top to bottom, to care for ourselves. And what the last thing we need in the next 20 years is a national nanny. Falar para as crianças, o que você vai... Aí, bom, simplificando, eles conseguiram, e o nível de ganho era de 4 a 5 bilhões anuais com essa propaganda infantil, com o consumo, né, direcionado, aumentou, depois que eles conseguiram quebrar isso no Congresso americano, aumentou para 45 bilhões. Tá? Eu estou falando os números assim só para ter uma noção, não sei se é exatamente isso. Para você ter uma noção de como isso é um mercado absurdo, a infância, né? Não é difícil entender essas coisas, né? Porque Deus sempre pensou como que a massa poderia entender isso. Ou, você não precisa nem da massa, você precisa de um número, de uma massa crítica, um número suficiente de pessoas. Você não precisa todo mundo não precisa saber
disso, não tem nem necessidade, mas um número crítico de pessoas. Mas você descobre também que, até na classe média, cara, classe média e média alta, quanto mais você sobe, menor é a possibilidade das pessoas entenderem isso. Porque está funcionando para elas. E, aliás, sim, eu conheço muito a classe média aqui que estão também procurando casa para alugar, você já não acha mais, e estão comendo pão com o diabo na sopa, se ferrando. Se você dá uma notícia dessas para elas, elas piram, falam, não, desacreditam na hora. Eles são bem educados, europeus. Eu falo, eu fiquei meio uma ovelha negra. Eu falo para todo mundo, não ouvido. Aliás, uma coisa já que é interessante. Quando você fala uma coisa para uma pessoa, não é que entra no ouvido e sai pelo outro. Tudo que você fala para alguém, para uma criança, para um adulto, entra por um ouvido e sai em relação ao passado dela, as experiências dela, do que ela fez no passado até aquele momento. O processamento, né? Bravo. Né? Esse processamento aí sai pelo outro, né? Entra, processa, ou não, né? Depende da pessoa, nem processa. Exatamente. Né? As suas impressões das experiências, elas resultam das experiências que você teve até aquele momento que você ouviu. Aí você processa de acordo com as suas experiências, com as experiências que você teve. Mas, hein, César, só que mudando dentro do assunto, lógico, né? Mas eu queria falar um pouco agora de esquerda e direita. Sim. Mas, primeiro, né, que assim, a gente está tendo um papo tão gostoso, né? E realmente, eu acho que explanando aí uma parte política e social, que eu acho que é isso que importa, eu acho que essa seria a conversa, né, que a maioria das pessoas deveriam ter sobre a relação política social. Não essa questão de esquerda e direita, de fato, e de partido, do político em si, porque a gente sabe que não adianta isso, né? Isso aí vai levar para uma linha ideológica, e essa linha ideológica vai transformar a gente em um contra o outro. Não tem como. É bravo, hein? É uma coisa, é fato isso que está acontecendo, né? Então, assim, a questão da esquerda e direita que eu ia falar para você, inicialmente, não sei se você conhece a história da esquerda e direita, né? Que começa lá na Revolução Francesa. Não. E ali você tinha, eu vou dar uma explicação básica, pode até estar um pouco errada, depois eu ponho o link dessa explicação melhor aí. Mas você tinha ali o lado do parlamento, o lado esquerdo e o direito. E normalmente o lado esquerdo era o lado que tinha essas pessoas que tinham mais ideias voltadas para a população comum e para soluções que tinham uma equalização social, tal. E os da direita eram aquelas pessoas que tinham essa ideia mais liberalista, mais de uma economia diferente, né, de uma coisa do Estado, a coisa que a gente conhece hoje, né, o pensamento neoliberal e o pensamento, né, então começou esse negócio de esquerda-direita ali começa essa ilusão de esquerda e direita, né, e essa questão de colocar o cara num ponto e colocar o outro no outro, que na verdade, quando começou isso, já tinha essas birras, essas estupidez, né, vamos dizer assim, de pessoas que, aquele lá ele não presta porque ele pensa que é isso. E tinha, lógico, como sempre teve, o cara que estava mais abastado e que não queria dividir. Sempre foi assim, nós sempre tivemos esse egoísmo. Isso aí você pode buscar na história. Tem muita influência nisso, né? A religião. Sim. Eu nem estou colocando religião aqui, ô César, porque quando a gente vai colocar a religião, a gente vai... Aí é outro papo, você sabe. E aí vão ter profundezas aí, né, obscuras, e que vão precisar de muitos detalhes para se entender, até porque a pessoa que... Vamos supor, uma pessoa que entra aqui, vai assistir esse vídeo, ela está indo para essa linha política, ela ainda... Eu acho que ela compila com a gente o que a gente está falando. Quando entra na religião, às vezes a pessoa tem uma visão religiosa um pouco mais fanatizada, ou um pouco... dentro da religião mesmo,
né? Porque quem ainda está numa religião, mas busca informações fora, você tem esse tipo de diálogo que nós estamos tendo. Agora, a pessoa que está ali dentro e não tem a visão, não quer ver a visão de fora, ela vai criticar a gente aqui, porque a gente vai ligar a religião. Lógico que tudo isso que nós estamos falando, desde o começo tem a religião junto, né? Se você pegar a Grécia Antiga, porque a visão da religião, ela também é muito limitada, né? Porque pega a Grécia Antiga, a própria mitologia era a religião da época. Exato. Né? Vai, então, assim, deuses, né? As pessoas elas não conseguem entender isso. Tipo assim, você volta lá para essa época, o cara, ele chegava aqui para você, Zeus te abençoe, vai com Eros. Né? A mulher nascia, nascia uma menina, a mãe falava, vai Atena, abençoa minha filha com beleza, com não sei o quê. Então, eram os santos e eram os deuses, e por aí toda a sociedade que você pegar antiga, ela vai ter essa estrutura. Você vai pegar os maias, vai pegar os incas, os essênios, não, né, velho? Mas eu digo, qualquer... Por localidade. Né? Qualquer civilização antiga, ela vai ter essa estrutura religiosa, sempre teve. Né? E tem essa mentalidade que vai modelar. Se você vai na África, no passado, por que os deuses na África eram negros e deuses na América, na Europa, eram brancos? Exatamente. É coisa localizada. É porque no céu da África tinha sol, no céu da Europa não tinha. Mas você entendeu? É por isso que tem os deuses nórdicos, né? Os deuses nórdicos eram o Thor, os caras são tudo branquelão, pô. Aí você tem os deuses egípcios, né? O Sete, o Ra, você vê aquelas cabeças de águia. Então, cara, é muito legal isso aí. Mas isso aí deixa para um outro vídeo. Um outro vídeo a gente fala sobre a religião, especialmente fé. Uma coisa que eu não desrespeito é fé, porque é uma coisa que está arraigada. E a fé é uma coisa que muitos necessitam. É para quem precisa de alívio, de um certo alívio. Porque dá. A fé e a religião dão isso às pessoas e não dá para ir contra esse discurso hoje, especialmente nos dias de hoje. Hoje em dia, principalmente, é um alívio falso, a gente sabe disso. Mas é como um grupo que eu sigo lá no Facebook, eu acho interessante o nome que os caras colocaram, eu entrei no grupo, chama Religião a Bengala dos Fracos, né? É bem resumido, assim, o negócio. Essa é uma coisa também, porque assim, tirando muito barato, que é irresistível, mas tirando muito barato, a gente acaba alienando mais ainda, empurrando mais para o outro lado. E, nesse ponto, na nossa história, a religião está tão arraigada no âmago das pessoas. Eu mesmo, quando cheguei, quando eu me dei conta do esquema todo, eu tinha 42 anos, foi numa tarde, cara, caiu como uma granada na mesa. Eu estou assistindo a parada, foi quando pela primeira vez na vida eu falei, caramba, não existiu mesmo. Parecia que 50 quilos tinham caído das minhas costas. Eu não imaginei, eu não fiz nem primeira comunhão, eu comecei 2 vezes e nunca terminei, porque a ação de sábado era sempre verão e era muito quente, eu acabava não terminando. Mas só aquele ponto que eu tive durante esses 40 anos, quando me fiz essa pergunta e falei, acho que não existiu. Caiu. Eu falei, ficou um silêncio na minha mente, acho que foi o silêncio mais marcante da minha vida. Eu estava sozinho. Fiquei parado, acho que com 5 minutos sem palavras. César, eu passei o mesmo processo. Isso aí, olha que interessante, nós estávamos falando dos valores sociais aí, né? E isso aí prova, para quem passou por isso, principalmente como nós passamos, aí tivemos uma experiência semelhante, mostra como esses valores que são instaurados pela sociedade, com uma sociedade doente, né, que cria valores ruins, cria valores que vão te dar problema a vida inteira. Você vai ter, não só os inúmeros problemas comuns, né, como esses emocionais, problemas sexuais, problemas, tudo que você vai ter na sua vida, que vem desses valores obtusos, valores retrógrados, né, que já deveriam
ter sido superados pela sociedade. E quando você tem esse descolamento que você teve, como eu tive também na época, você tem, na verdade, uma sensação, porque você tinha muitos sentimentos ligados àquilo que te davam uma certa firmeza, uma certa estrutura de, como é que fala? Assim, ó, isso me garante. De inclusão até. Isso, e você tinha essa história. Aí quando isso sai, que você fala assim, cara, eu tô sozinho, que, na verdade, é muito bom. Só que as pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem entender que a liberdade, ela tem esses preços, você tem que tirar valores, né? É a mesma coisa do cigarro. Quando o cara vai parar de fumar, ele tem que entender que aquilo que ele acha que é bom, que é o fumar, ele tem que entender primeiro que de onde vem aquilo, quem valorizou isso? Foi a mídia, foi a sociedade querendo que ele consumisse simples. Aí quando ele vai sair, porque já entrou, meu amigo, com a ideologia do cigarro, veio, matou o cara, porque já faz parte da personalidade dele, já se torna esse ombro amigo, o cigarro se torna um ombro amigo, ele faz parte da pessoa. Aliás, como um parênteses até, as pessoas que... Drogas, né, fumar é um vício. A gente pode concordar nisso. Fumar é o vício do tabaco. Como você tem vício? Eu não vou começar, porque senão essa é uma conversa longa também sobre vício. Mas o próprio cigarro eleva as suas taxas de dopamina. Sim. Então, se você perguntar para qualquer um, o que você sente quando você fuma? Para alguém que você conhece, perguntando na boa, né? Sem julgar, não por que você fuma. Mas o que você sente quando você dá? Porque faz mal, que dá câncer, a gente já sabe disso tudo. Mas o que te traz de bom? O que você sente de bom? A maioria, 99% das pessoas vão te falar, me tira o estresse, me acalma. Sim, sim. Eu fumei, César, eu fumei durante muitos anos. Eu fumei dos meus 13 anos aos 30, praticamente. Então, eu sei exatamente o que é a sensação do cigarro. É uma delícia, o cigarro é uma delícia. Se você analisar ele como um acessório, né, da sua vida aí, ele não entra como um alimento, não entra mais como um acessório que acaba fazendo parte da sua personalidade em inúmeras questões. Por exemplo, quando eu comecei a fumar, eu tinha a questão, primeiro, ela vem social, atrativa, aquela coisa de exibicionismo, entendeu? Ela entra assim, ela te dava um status social de independência, de maturidade, entendeu? E a gente, como eu era muito jovem, eu era adolescente, eu buscava isso. Então, o cigarro já entra com essa estrutura. Exatamente. Aí, ele começa a fazer parte da sua biologia. Né? Você tentou parar durante esse período? Oi? Dos 13 aos 30, você tentou parar? Sim, eu parei 3 vezes, 3 ou 4 vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessas 3 vezes que você parou e voltou, você teve algum estresse quando você voltou a fumar? Teve alguma coisa que te estressou, você fala, não, voltei? Não, foram totalmente diferentes as experiências. A primeira vez que eu parei, eu tinha 18 anos. Então, eu fiz um processo de diminuir a quantidade, ou seja, fumar um cigarro mais fraco, e eu tinha muita preocupação com a minha saúde, assim, porque eu sempre fui um cara ligado a esportes, atividade física. Mas eu digo, quando você estava fumando, parou, o que te fez voltar? Sem vergonhice mesmo. Não, mas teve algum estresse? Na verdade, assim, eu vou te explicar. Hoje, César, eu entendo sua pergunta. Hoje eu entendo isso, como funciona no cérebro. Hoje eu entendo. Na época eu não entendia. Mas o que acontece? Eu deixei aquela cadeia neural, porque é uma cadeia neural, é uma sinapse que você fez e exercitou aquela sinapse, alimentou aquela sinapse durante muitos anos. Eu digo a sinapse no campo neural memorial, tá? Não no campo da bioquímica, bioelétrica. Porque nesse campo você tem toda a mistura no cérebro, né? Você tem a tua memória, toda aquela satisfação que aquilo te traz, toda a estrutura de lembranças que te tem naquele hábito, no caso, e você tem a estrutura bioquímica, a estrutura que tem essa mecânica que você falou, que ela vai ter a questão hormonal, da liberação de alguns tipos de hormônio e etc. E você tem a questão bioelétrica também, que é a questão de você ter esse pulso elétrico que
que se comunica, faz essa comunicação toda. Então, é um processo complexo no cérebro, e quando você para, na verdade, você tem aquela estrutura pronta, ela está lá, ela continua na tua cabeça. Você só tirou o alimento, que mantém aquilo lá vivo. Aí, quando você tira esse alimento, como qualquer coisa, acho que qualquer hábito, você tem uma resposta orgânica, a médio, pequeno, médio e longo prazo. Só que você não sabe tratar isso, você não sabe entender isso. Quando eu tinha 18 anos, eu não entendia nada disso. Eu estava nessa mesma babaquice que todo mundo. Até hoje, não é uma coisa que você aprende. Exatamente. Aí, então o que eu fiz, na verdade? A primeira vez, eu não sabia desligar o negócio, eu não tinha desligado. Então eu voltei por quê? Porque, na verdade, eu não tinha uma consolidação do que era aquilo e do que era aquele mau hábito, de onde ele vinha, eu não tinha esse entendimento. Então eu acabei voltando porque, eu vou fumar só um, não vai fazer mal. É uma coisa muito... Você não sabe a autossabotagem que está rolando dentro do seu cérebro. Você não sabe que o teu cérebro, ele é um... vamos colocar ele no paralelo, né, uma personalidade paralela, que está falando para você assim, cara, é só umzinho, é como se... Aquelas bobagens, né? Ele está ali cutucando que, na verdade, ele quer aquele insumo, ele quer produzir aquela química, ele quer... Parece que 70%, 80% das nossas ações durante o dia são automáticas. As pessoas falam que eu sou livre, eu posso escolher, eu tenho liberdade, pensam. 70% é tudo no automático. Você não para para pensar. Quando você está indo para casa, você pega a chave para abrir a porta, é automático. Sim. Né? Geralmente você está pensando em outra coisa até. É automático você abrir ou pegar o carro. Muitas vezes acontece quando você está dirigindo, está no piloto automático quando você está dirigindo. Sim, com certeza. Você entende, né? Sim, é mecânico. A ação mecânica, ela automatiza, né? É por isso que, voltando, para a gente não escorrer muito para esse assunto, nós vamos em outra linha. Mas, voltando para aquilo que a gente estava falando, da escravidão ligada a esse sarro que eu estava falando que a elite tira, né, quando ela dá o direito do escravo ter a liberdade hoje, com a aposentadoria, né? Outro sarro que eles tiram, e na verdade, assim, eu acho isso muito pesado, a partir da Revolução Industrial, é que quando eles descobriram que você poderia mecanizar praticamente tudo, nós já deveríamos ter uma sociedade autônoma, entendeu? A partir daquele momento. Porque a partir do momento que onde começa a Revolução Industrial, que é na parte mecânica do tecido, né, que eles começaram a fazer aquelas máquinas que criavam esses tecidos mais facilmente, no lugar de você falar assim, ali já poderia ter entrado uma EBR, por exemplo. Porque, agora para a gente fazer as roupas, a gente não precisa mais de 300 funcionários fazendo. A gente pega uma máquina e 2 funcionários operam. Porque eles não tinham tecnologia suficiente para automatizar totalmente. Hoje já é. Hoje você tem um consórcio de máquinas e de sistemas, né, que fazem isso automaticamente. Exato. E, inclusive, se você hoje em dia se falar assim, não, vou automatizar tudo, o cara automatiza. Hoje em dia não tem mais isso, papo de... Hoje se mantém os funcionários... Não, vai automatizar se for mais barato. E que inevitavelmente está acontecendo agora, está ficando mais barato. Não, e se você for analisar, César, nessa linha, que já é, você vê, já é a solução, sempre foi, mas eles precisam manter sistema. Os valores sociais são os escravos mesmo. Isso. Que estão mantendo. Mas quando você entende isso, né, o pessoal que estiver assistindo aí, se a pessoa entender isso, ela vai ver como isso é falso. Como a gente vai ficar discutindo aqui, como eu estava falando, agora há pouco a gente estava falando de esquerda e direita, como é que a gente vai falar de Bolsonaro, de Lula, de etc, sendo que o problema é esse. Essa elite, ela não quer, ela simplesmente assim, não adianta, pode entrar o Gandhi, Mahatma Gandhi é o presidente do Brasil amanhã, não vai mudar nada. Ele já não foi, você lembra a história do Gandhi lá? O que ele fez lá? Ele conseguiu algumas coisas, mas não dá, porque é o sistema inteiro em cima. Não dá, só para tirar os ingleses de lá. Exatamente, e os caras não conseguem, a gente é testemunha disso, né? Assim, não só ocular, mas como intelectual, porque a gente alcançou esses estudos, né, que mostraram para a gente essa realidade, que é a realidade,
Essa é a realidade. Não tem conspiração, não tem bababá, é simples. É os caras querendo, é aquele... Eu dava um exemplo aqui, às vezes no curso, o pessoal dos senhores de engenho, que é a coisa mais... Nos senhores de engenho, não, desculpa, o período feudal, que é aquele período mais... eu acho que a visualização dele é muito fácil, né? Porque era aquele rei, né? Era aquela estrutura das pessoas, que é a mesma estrutura hoje, que as pessoas não entendem isso, que é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa, né? Que ele colocava ali... E você via as pessoas ali, que liga muito que a gente está falando da Revolução Industrial, porque você via as pessoas numa colheita de maçã, os caras colhendo a maçã, aí tinha aquela 300 pessoas colhendo maçã, aquela quantidade de maçãs maravilhosas, aí os caras iam lá e entregavam pro rei. Aí o rei pegava, botava aquelas maçãs lá no estoque deles, guardava, porque as melhores maçãs são sempre do rei, né? Hoje você vê que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então as melhores maçãs eram do rei e tal, e aí ele ia escolher as maçãs que ele ia dar pro povo. É muito doido de ver, de analisar isso. Assim, como que a pessoa aceitou isso sempre? Como nós aceitamos isso? E aí que mora essa questão toda, a gente é a mesma coisa hoje, as pessoas aceitam, porque elas não entendem, elas vivem uma virtualização. Exatamente, elas aceitam pelo mesmo motivo que você consegue ver o mesmo ator fazer um outro papel. Exatamente. Você sabe quem ele é? Não, ele é bom, ele atua bem. Isso. Não tem talento, mas explica, o modelo é o mesmo. É o mesmo. Aí não, eu não sei se você lembra dessa história que eu estou contando, mas uma dessas revoluções aí, que os caras fizeram, que foram lá para entrar no castelo do cara, foi porque o cara pegou essas maçãs, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Eu não lembro da história toda, mas uma vez o cara pegou essas maçãs, isso não foi uma vez, foram várias, né? E ele tinha toda aquela colheita maravilhosa de maçã, botava lá, e o que acontecia? Começava a estragar. O cara, lógico, eles não comiam, não distribuíam, né, pro povo, e o negócio começava a estragar. E o povo querendo maçã, eu estou falando da maçã para ficar lúcido o exemplo, mas começava a estragar as maçãs e o povo falava, e aí? E o cara falava, foda-se, desculpa a palavra, mas e daí? Era pressuposto, não. E os caras iam lá e falavam, nós escolhemos o negócio, nós demos, e aí, nossa parte? O cara, vocês não têm direito. E começavam-se rebeliões assim, e o cara, não, então dá para eles aí. Aí o cara vinha lá com a cesta de maçã, tudo podre. O cara fala assim, nós escolhemos uma maçã. Olha que, tenta imaginar um absurdo dentro da sua vida, numa realidade dessa. Você foi lá, trabalhou com a tua família, num campo, colheu aquela maçã, viu as maçãs, você não pode nem comer, porque tinha um soldado ali, se você comesse, era capaz do cara enfiar uma lança em você. A pessoa nem se atrevia. Aí você pega aquela puta, o dia inteiro trabalhando, foi lá e entrega. Espera a sua parte. Olha que coisa frustrante, né? Espera a sua parte. Tipo assim, você colheu 300 maçãs, top 3. Uma para você, uma para sua mulher, uma para o seu filho. Né? E aí o cara, muitas vezes, o cara pegava aquilo, nessas 3 ele te dava. E guardava lá. Aí, você fala, o que o cara vai fazer com essa maçã toda? É um rei só, é a família dele ali, o pessoal, né? Aí vai, lógico. O reinado era extenso, né? E ele mandava essas maçãs para esse pessoal. Exatamente. Mas aí, lógico que isso nem passa nem perto da necessidade que ele tinha de maçãs, conforme a população tinha. E aí o cara deixava apodrecer, em vez de dar para o povo. Cara, é doença, é uma doença, é claro, você vê claramente a doença. E a gente pensa que as pessoas vendo isso no passado hoje, como a gente está no presente, e tem muito mais conhecimento que eles tinham no passado, mesmo quem vê hoje, não vê o mesmo modelo. Fala, a mesma coisa acontece hoje. Você vai para não, mas melhorou muito. Hoje eu tenho um carro, tem metrô, eu posso ir para o trabalho de metrô. Não, você não entendeu. O modelo é o mesmo. Sim, pega isso que você está falando, é o dinheiro. Né? Você pega o dinheiro e aí continua do mesmo jeito. Você tem as maçãs podres. O dinheiro só mais maçã. E ele continua lá com aquele monte de maçã sem necessidade. E pior ainda, porque dinheiro é artificial. No exemplo da maçã, a maçã ainda é uma coisa que podia voltar para a terra. Ela recicla, né? Ela recicla. O dinheiro em si, não só ele detona com a sua percepção da realidade,
com você, da sua saúde, do seu modo de ver as pessoas, a sua visão de mundo. A sua visão de mundo muda. Reparem se você já teve amigos que ficaram ricos ou se deram bem, ou que ficaram pobres e caíram na merda. Você repara, tenta notar a visão de mundo das pessoas como muda. Muda muito. Mais e quando você tem menos. Você fala, pô, é aterrorizante, cara. Amigos começam a ter um pouco mais de dinheiro, já ficam desconfiados que os amigos que estão em torno querem paz. Não, ó, isso que você está falando, César, é muito interessante, a questão psicológica, pelo seguinte, olha que interessante, o cara, como você falou aí, né, eu não acho que se dá bem, né, mas você deu esse exemplo, então, o cara que se dá bem, né, que fica rico e tal, mas olha que interessante, como essa pessoa, ela muda, ela acopla os novos hábitos dessa visão rica, dessa visão... nova visão de mundo dele. Como ele se esforça e como ele muda os hábitos rapidamente. Para se enquadrar... E quando o cara, quando é o oposto, primeiro que ele tem horror a ter aqueles hábitos que são hábitos mais modestos, hábitos que não existe tanto consumo, que você tem que pegar o seu consumo e nivelar conforme ou seja, você vai ter uma conduta diferente, né? Fora a estrutura que você vai ter ali, que é uma estrutura que não espelha um status, né, fictício, de ouro, né, que é a mesma doença que tinha no passado, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E olha só, como é difícil para o cara se adaptar a uma vida ponderada, com hábitos modestos, e como ele se adapta rápido à vida rica e cheia de ilusão. E aí... Total. Aí ele se apega. Tentando subir a pirâmide, né, meu? Isso, não, e se apega, o César. Aí ele se apega àquelas coisas. Se apega de uma forma que... Aí vem a doença que nós estamos falando. Porque ele se apega de uma forma que quando ele vê a possibilidade dele perder aquela estrutura, que é uma estrutura ilusória, ele ataca os outros. E ele deixa... Morro, mas não desço. E ele tira aquele cara que tem essa visão, essa vida mais modesta, ele prejudica mais ainda o cara, ele é capaz de tirar quase nada que o cara tem para manter aquele status ilusório. É isso que eu acho que assim, a gente hoje navegou muito, nosso papo aí navegou muito nessas questões mais sociais e psicológicas, né, do que a política em si. Né? Mas eu acho que a gente chega muito mais próximo à verdade dentro dessa nossa mecânica que nós estamos usando do que você falar sobre a política, porque a política ela é a expressão máxima dessa ilusão que nós estamos falando aqui. Ela é a expressão nossa, né, meu? Político, na minha opinião, que nem eu vi o comediante George Carlin falando uma vez. Ele é muito bom, né? Ele falou, de onde as pessoas pensam que esses políticos vêm? Eles não atravessam uma membrana. One thing you might have noticed I don't complain about. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here. Like the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks. Fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall, scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. So I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck them. Fuck them.
I don't vote? Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every 4 years doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around, I know. They say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest, incompetent people, and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, who did not vote, who, in fact, did not even leave the house on election day, am in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as I want about the mess you created that I had nothing to do with. So I know that a little later on this year you're going to have another one of those really swell presidential elections that you like so much. You'll enjoy yourselves. It'll be a lot of fun. I'm sure as soon as the election is over, your country will improve immediately. As for me, I'll be home on that day doing essentially the same thing as you. The only difference is when I get finished masturbating, I'm going to have a little something to show for it, folks. Thank you very much. Temporal, eles não vêm de outro mundo, eles são parte de nós, eles são filhos de pais. Nossos amigos na escola, eles não estão vindo de outro mundo, eles são a expressão do que a gente, como grupo, expressa eles, né? Votou, né? As pessoas vão lá e votam e colocam aquele. Ele é uma expressão da maioria. É isso que é a tal democracia, né? Ô César, inclusive eu já quero aproveitar aí o Jorge Carlin aí, para já deixar um convite para você, para o próximo vídeo a gente falar do Jorge Carlin. O que você acha? Com certeza. Porque eu acho que ele... né? Ele martelou na cabeça ele estava falando isso em 1990, meu. Então, e dá para a gente ter bastante assunto, né? Nada escapou. A gente pega... Então a gente faz assim, ó. Já vou até deixar pré-combinado o pessoal que for assistir aí, que a gente vai fazer esse vídeo então, aí a gente pega um vídeo dele, do Carlin, e faz como a gente está fazendo aqui, um bate-papo em cima desse vídeo. Eu acho que vai ficar super interessante. Eu tento arrumar uns clipes curtos dele que dão uma ideia e legenda, que os longos levam um bom tempo, mas depende. Então, ou uma palestra. Hã? Ou alguma daquelas palestras dele que ele dá os stand-ups dele mesmo, né? Ah, sim. O stand-up, leva um bom tempo para traduzir aquelas. Eu vou levar um bom tempo. E muitas das piadas dele não traduzem bem em português. É muito... gíria, né? É gíria mesmo, né? Né, mas em inglês é bem... Ele faz muito jogo de palavra. E, aliás, ele achou uma coisa que é... As palavras que você não pode dizer... Que era... É tipo uma contra-censura, né? Ele fala... Dentro da censura, né? Muito doido isso. Tá na própria língua, tá na etimologia, meu. O jeito que a gente fala e se comunica. O próprio Jacques Fresco fala isso também. Quer dizer, um cientista, o outro um filósofo comediante. O Jorge Carlin, para mim, era um filósofo, cara. Cientista também. Se for analisar, a base dele é a ciência política. É científica, exato. E eles falavam essa coisa da língua, exatamente o Fresco repete, até o Peter Joseph do Zeitgeist também, como a língua influencia. É fantástico. A gente pode, você vê, por exemplo, hoje, um conhecimento que não chega na medicina, que na medicina de massa, na medicina geral, que é ensinado em universidades e tudo, que, por exemplo, que drogas não são uma questão de escolha, aí eles passam por... como a gente sabe que não é uma questão de escolha? Não, a sociedade acha que é uma questão de escolha, e fisiologicamente é provado, não é, a pessoa não tem como escolher. A parte do cérebro que diz não, no viciado, não funciona. Dá para ver isso não raio-x, como se chama aquele outro? Tomografia não, Ressonância. Bravo, na ressonância. Dá para ver a parte do cérebro que diz não, no cérebro não funciona no viciado.
E a gente sabe, como a gente sabe que a sociedade trata como uma questão de escolha? Porque o sistema penal, se você vai para um tribunal por posse de drogas, o juiz, os advogados, todo mundo sentado ali assume que você comprou porque você quis. Você está pagando pela sua escolha. Sim. Então, né? E isso é provado que não é. Não, o conhecimento não atravessa essas barreiras. Do mesmo jeito que não entra no social, na mente das pessoas. Se você perguntar para qualquer um, você fala de drogas, as pessoas falam, não, tem. Como que a gente trata viciados? Como que a gente trata um morador de rua que é viciado? O cara tá lá, não tá fazendo mal para ninguém, tá fumando o crack dele no canto. As pessoas, não, mas ele vai me roubar e não sei o que. Você acha que ele tá... Aí vem já a imposição da mídia, né? Bravo. Aí centenas de milhares de filmes que você viu durante a vida, o telejornal. Eu lembro de o governador de São Paulo tinha a Cracolândia, o Alckmin, né, mandou limpar a Cracolândia, a polícia veio, botou todo mundo para correr. Foi alguns anos atrás, eu acho. Eu tinha visto pela internet. Eu falei, meu Deus do céu, olha o tratamento. E não limpou nada, só transferiu. Piorou. Não adianta. Não adianta. Isso aí eu acho que já é uma questão que tem outras profundezas aí, digamos assim. Isso aí também dá para falar só sobre isso uma hora. Assim, só de se entender como o tratamento é viciado, ou como a sociedade trata o vício, ou como a sociedade trata prisioneiros em penitenciárias, você já ganha o sistema inteiro. Que é só extrapolar, porque eles tratam... Ô César, além disso aí, que esse que você está falando que vai para a penitenciária já é outra história violentíssima, né? Isso aí é uma outra questão de lucro também, mas é uma grande hipocrisia a questão do vício em si que você está falando, porque os alimentos são outros vícios. Você vê o caso do leite especificamente, que ele tem metamorfina, se eu não me engano, a própria caseína do leite, ela também vicia. E a pessoa é viciada em queijo. Ela é viciada. Hoje é científico isso, tá? Não é uma... Aqui, né? Na França... Então, se você pegar a estrutura do queijo e a forma que você come, ele tem uma ligação com o cérebro, porque para acalantar o bebê, tanto na mãe, qualquer animal, qualquer mamífero, você pode perceber que um bebê, ele tem aquela segurança durante anos, ele tem aquela... Por quê? Porque o leite tem essa estrutura que dá para ele como se fosse uma droga, como se fosse uma morfina mesmo. Então ele bate o joelhinho, entendeu? Ele vai lá no peito da mãe, porque o peito da mãe tem morfina, velho. Entendeu? E é a mesma coisa o leite da vaca, só que o leite da vaca, ele é potencializado, porque ele é feito por bezerro. E esse bezerro, ele vai crescer, cara, vai virar um boi de 1 tonelada. Então, você pega a estrutura do leite materno, ele tem muitos baixos índices, por exemplo, de proteína e de outras coisas, como essa caseína, por exemplo, porque é feito por um humano. E o da vaca, ele tem altos índices, porque é feito por um boi. Entendeu? Aí a pessoa pega isso, a nossa inteligência, né, humanoide, primitiva, foi lá e viu como tudo, tá? A nossa base alimentar toda, a carne também, isso a gente vai falar sobre o assunto da alimentação, mas a nossa base alimentar toda, ela foi assim, a gente viu lá o bicho comendo a carniça, fomos lá e viramos carniceiro durante 1,5 milhão de anos, aproximadamente. Entendeu? Aí o cara corta a picanha dele hoje, assim, no restaurante, fala, eu sou um caçador, não sei, nada. Você comeu carniça a vida inteira. E nem sabe, nem precisava, porque a nossa estrutura é frugívora. Então, são vícios também. São vícios também. E o que cai na boca do povo como natureza humana. Ixi! Aí que também é fascinante. É outro... Pô, o que eu gostaria mesmo era de codividir conhecimento, que para mim pessoalmente foi uma coisa libertadora, cognitivamente libertadora. Eu só posso falar por minha parte, mas pelo que eu entendo de seres humanos, é uma coisa que é boa para qualquer um que esteja disposto a aceitá-la, né?
pelas minhas experiências de vida, pelo que eu passei na escola, e olhando para trás, eu posso dizer que o que a gente aprendeu foi qual a palavra? Conformidade intelectual. E um presente intelectual é liberdade intelectual, que é um presente disponível a qualquer um que seja disposto a aceitá-la. E não é nada difícil, não precisa estudar na escola. Aliás, conhecimento não sobra na internet, e sim no lugar certo e procurar. Porque você pode achar qualquer coisa que valide o que você pensa na internet. Mas, em termos gerais, não é uma coisa muito libertadora, é que te literalmente abre a visão para a sua realidade. E, em termos gerais, era isso que eu gostaria de dividir com as pessoas, né? Já que não dá para acordar as pessoas. Sim. Estou começando a achar que... Começando não, isso eu sei que muita gente nunca vai conseguir entender isso. Eles são tão... você já está fazendo sua parte, né, César? Uma coisa. Acordar é uma coisa... Nesse futuro tão incerto, nesse século tão incerto que a gente está vivendo, esse tipo de liberdade é uma coisa que eu garanto que ninguém vai se arrepender, né? Que é a possibilidade de você ter as ferramentas para ser cognitivas para ser você mesmo. E não só o que todo mundo espera de você, que hoje está resumido em ganhar dinheiro, consumir e dormir. Perfeito. E sexo, né? Faz parte do consumo. Tem que ser matador também. Seja você mesmo, né? E para isso precisa estar informado. Então, beleza. É isso aí. Então, César, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo muito saudável. Enquanto der. Tá, então só para deixar para o pessoal aí que a gente já está meio que pré-agendando aqui, né, uma conversa aí sobre o George Carlin, né, se alguém quiser já ir pesquisando para entender quem ele é, vale a pena demais, e a gente faz aí um bate-papo desse sobre um tema específico, que vai ser o George Carlin, e né, a gente vai comunicando aí pelo canal. E então agradeço de novo aí por todos aí, né, que vão ver, porque foi muito legal conversar com você, espero que seja o primeiro de muitos, né? Eu acho que esse nível é o que a gente precisa falar sobre não a política específica com que as pessoas querem escutar, aquilo que elas só querem escutar, essa loucura de lados, né? E eu acho que a gente está num momento de conscientização onde a gente pode integralizar a nossa mentalidade para poder ter opiniões ou senso crítico apurado dentro de todos os fatos que acontecem, sem briga, sem loucura, né? E você vem conversar comigo hoje nesse sentido, a gente está mostrando isso para as pessoas, que a gente pode alongar, inclusive, né, um papo bem saudável, mostrando questões históricas, mostrando questões reais, né, para a gente ter como equiparar o que acontece no mundo de hoje com o nosso passado, que é o nosso trauma, que é a nossa realidade, né, e é isso, cara, um forte abraço para você aí, tudo de bom aí na França. É todo dia aqui, você faz greve pra tudo. E não pule da torre. Puta merda, nem de paraquedas. Então falou, queridão. Bom dia pra você. Forte abraço aí. Sempre disponível. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau.